Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 13. Diz assim a palavra: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu Jesus: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então o tema da mensagem é as exigências da fé. As exigências da fé. Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus, esteja nos abençoando, que ninguém saia daqui da mesma forma com que entrou, mas que o teu nome venha a ser glorificado. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vemos nessa história um centurião. A Bíblia não diz o nome dele, mas diz que ele é um centurião romano, que era chefe comandante de 100 soldados. Por isso o nome, centurião. Ele tomava conta de 100 soldados. Ele vai até Jesus e diz que estava com seu criado paralítico em sua casa. O criado é um servo, né, é um empregado, e tem pessoas que nós nos apegamos muito, né, irmãos? Pessoas que trabalham conosco, e nós pegamos um amor muito grande, e esse era o caso, né, de centurião. Eu creio que ele tinha um amor muito grande por esse servo dele, e ele estava intercedendo pelo servo dele. Jesus prontamente disse: Eu irei e o curarei. Jesus sempre gentil, sempre disposto, sempre amando as pessoas. Jesus é assim, né? Sempre que nós chegamos perto dele, ele está pronto para nos abençoar. Mas o centurião disse: Não sou digno que entres na minha casa. Quando Jesus disse: Eu vou lá, ele falou: Não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. E olha que o centurião fala: Manda uma palavra e o meu criado será curado. Eu sou homem de autoridade, tenho 100 homens, né, que estão às minhas ordens, e quando eu mando, meus homens, eles me obedecem. Jesus ficou admirado com tamanha fé. Jesus então aproveita e fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e serão salvos, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas muitos que estavam ali em Israel iriam ficar de fora do reino dos céus. Jesus então fala para ele: Vai, e seja conforme a sua fé. Quando o centurião chega em sua casa, seu criado já estava totalmente curado. Então, a pergunta hoje: qual o tamanho da sua fé? Hoje nós vamos falar de fé. Qual o tamanho da sua fé? Jesus se admirou com a fé daquele centurião. Aquele centurião, irmãos, fez com que Jesus ficasse admirado pela fé dele. Ele tinha uma fé grande. Ele disse: Mas nem em todo Israel eu achei tanta fé. Então, Jesus ficou admirado com a fé daquele centurião. Qual o tamanho da sua fé? Pequena? Média? Grande? Mas hoje nós vamos ver como que a nossa fé pode crescer, como que a gente pode confiar em Deus, de que maneira nós podemos, né, acreditar no Senhor Jesus e tomarmos posse dos milagres. Como podemos ter uma fé que alcança as vitórias de Deus em nossas vidas? Vamos tomar, por exemplo, hoje, a história do centurião de Cafarnaum. Hoje vamos falar das exigências da fé. Olha só, quando você vai numa empresa, a empresa exige muitas vezes a escolaridade, né, o grau de escolaridade, exige um conhecimento técnico, exige algumas coisas, uma carga horária, algumas coisas que você tem que ter. Então a empresa exige algumas coisas, senão você não pode trabalhar lá. A fé é a mesma coisa. Se você não entender as exigências da fé, muitas vezes você não sabe operar na fé. Tem coisas que não acontecem na sua vida, não é por causa de Deus, é porque a fé exige algumas coisas. E nós vamos ver quais são as exigências da fé. Para termos uma fé que agrada a Deus, a fé exige algumas coisas. Então vamos ver algumas exigências da fé. Primeiro ponto:
a fé exige ouvidos. Pastor, o que é isso? A fé exige ouvidos. Você precisa aprender a ouvir primeiro. Olha só Romanos 10:17. Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Pastor, como que a minha fé cresce? Como que eu tenho uma fé, eu posso fazer com que a minha fé cresça? Através dos ouvidos, quando eu ouço a palavra de Deus. Este centurião, irmãos, com certeza, ele ouviu a fama de Jesus. Isso brotou fé no coração dele. Então a Bíblia diz lá em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Queridos, tem coisas que nós ouvimos que tira a nossa fé. Você vai ficar assistindo o Datena, não é? Vai ficar esses repórteres de crime, de assalto, né? Jornais falando de desemprego, a política então, né, mas, né? É um roubando, é um fazendo as coisas, você fica revoltado, não é assim? Você fica até desanimado, né, com o país, porque você vai, conforme você ouve, você vai sentindo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Eu contei aqui um tempo atrás que eu trouxe um cantor gospel, ele era forrozeiro, né, lá de Fortaleza, e ele chegou aqui, estava no hotel, e um dia eu fui lá buscar ele no hotel. Quando eu cheguei lá, ele estava assim, ó. Eu disse: que foi, irmão? Ele falou: rapaz, aqui em São Paulo é muito perigoso. Eu falei: mas o que aconteceu? Eu liguei na televisão, lá está matando todo mundo. Ele era de Fortaleza, irmãos, ele estava assistindo, acho que o Datena. Ele estava pensando que estava assaltando todo mundo. Por quê? Ele estava ouvindo, irmãos, e aquilo que ele estava ouvindo estava trazendo uma fé ao contrário, estava trazendo medo para ele, né? Ele estava acreditando na tragédia. Eu disse: não, nós estamos na igreja lá, eu estou 25 anos pastor na igreja, eu nunca fui assaltado, nós nunca fomos assaltados lá, nunca fui, aqui não é assim não. Isso aí é porque São Paulo é muito grande. E ele não queria acreditar em mim, irmãos, ele acreditava no Datena. Ele falou: não, aqui é perigoso sim. Então, queridos, toma cuidado com aquilo que você ouve, porque se você ouvir coisas erradas, pode matar a sua fé também, é ou não é? Então, a Bíblia diz que logo a fé é pelo ouvir. A minha fé é acrescentada quando eu ouço e ouvir pela palavra de Cristo. Então esse centurião, com certeza, ele ouviu coisas boas. Ele alimentou a fé quando as pessoas diziam coisas sobre Jesus. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, que era uma cidade, ele já veio até Jesus. Por quê, irmãos? Ele tinha já ouvido falar de Jesus. Nossa fé irá crescer quando estivermos sempre abertos a ouvir a palavra de Deus, amém? Toda vez, por isso que é importante, irmãos, nós estarmos no culto, para nós ouvirmos a palavra de Deus. Eu creio que cada culto que participamos, estamos alimentando a nossa fé, sim ou não? Você vai estar alimentando a tua fé, cada culto. Por isso que é importante, irmãos, nós participarmos dos cultos. Cada culto Deus tem uma palavra, Deus ele vai falando conosco, e a nossa fé vai crescendo. E não é assim, irmãos, quando eu me converti, isso é normal do novo convertido, nós temos muitas dúvidas, sim ou não? A gente tem dúvida da palavra de Deus e alguns assuntos, e a gente é meio cruas, né, na fé, e a gente fica duvidando das coisas. Mas, ao passar do tempo que você vem para a igreja, você vai ouvindo a palavra de Deus, o que vai acontecendo? A tua fé vai crescendo. E aí, irmãos, você começa a acreditar na palavra de Deus, acreditar no nome de Jesus. Você começa a tomar posse das promessas de Deus. E aquelas dúvidas vão indo embora. Por quê? Porque você está caminhando com Deus, você está na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Então, tenha paciência com você também, não é? Mas permaneça, Deus vai te dar vitória. Quanto mais me exponho à palavra de Deus, mais a minha fé crescerá. Irmãos, a fé vem de ouvir. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então, quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, não só no culto, muitas vezes num devocional, né, num livro que eu estou lendo, um livro evangélico, que tem vários versículos bíblicos, muitas vezes é uma pregação, o livro é uma pregação que está em forma escrita. Tem livros que tem 1000 versículos, né, Uma Vida com Propósito tem 1000 versículos, só naquele livro. Então olha só, o contrário também é verdadeiro. Quando eu deixo de frequentar a igreja, quando eu deixo de vir para a igreja, o que acontece comigo, irmãos? A minha fé, enfraquece. O que aconteceu na pandemia? Não teve cultos,
que aconteceu com muitas pessoas? Desviaram, não é? A fé das pessoas, elas decaíram, porque e tinha as lives, né? Nós fazíamos live de manhã, tarde e noite. Algumas pessoas assistiam as lives, outras pessoas, irmãos, nem fez questão de assistir as lives, e muitas vezes, sabe o que aconteceu com essas pessoas? Naufragaram na fé, não tiveram força para voltar mais para a igreja, até hoje estão desviadas, até hoje estão, não têm força mais para voltar. Por quê, irmãos? Porque olha só, a fé é tão importante, a Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Querido, se você tiver uma fé forte, você vai vencer o mundo, glória a Deus. Se você tiver uma fé forte, você vai ser imbatível, invencível. Sabe por quê? A fé é a vitória que vence o mundo. Quem quer vencer na sua vida aqui? Você tem que estar cheio de fé. Sabe por quê, irmãos? Quando eu estou acreditando, quando eu estou crendo, o milagre vai acontecer. Deus honra a fé e a fé honra a Deus. Deus vai estar... eu vou ter força para vencer, eu vou ter força para lutar, eu vou ter força, meu irmão, para tomar posse das minhas bênçãos, e eu vou vencer em nome de Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? A igreja é o lugar de ouvir a palavra de Deus e alimentar a nossa fé. Pastor, para que serve a igreja? A igreja é o nosso posto de gasolina. Hoje de manhã eu abasteci o carro, viu, Neném? Abasteci o carro, estava na reserva, já no amarelinho, deu 51 litros, falei, rapaz, eu acho que eu ia parar, estou achando que ia parar, não sei como tinha 51 litros ali, num sandeirinho, 51 litros, falei, meu Deus do céu. Então, tem hora que você tem que parar, para abastecer, porque senão, mesma coisa tua fé, se você não estiver na igreja, se você não estiver se alimentando, irmãos, a fé é igual uma planta, você tem que estar regando, se você não regar, morre. Porque assim como nós crescemos na fé, nós podemos também decair na fé. Sim ou não? Decair da fé, apostatar da fé. O centurião com certeza ouviu falar de Jesus como ele era poderoso e podia curar qualquer doença. Quem sabe ele ficou sabendo dos vários milagres que Jesus tinha operado e até mesmo ressuscitado os mortos. Então, irmãos, ele estava cheio de fé porque ele ouviu sobre Jesus. O centurião, irmãos, era romano, ele não era judeu. Você sabe, irmãos, que Jesus era judeu. Você sabe que a Bíblia foi dada para os judeus, foram os judeus que escreveram a Bíblia. Foram, os israelitas que escreveram a Bíblia. Foram os homens que eram um povo separado para Deus no Antigo Testamento. Mas esse romano não era judeu. Ele era, uma pessoa ímpia, não era da fé. Jesus diz que nem em todo Israel ele achou tamanha fé. A fé exige que ouvimos. Nossa fé cresce de acordo com o que vamos ouvindo, a palavra da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se Deus... Agora olha só, irmãos, você é inteligente, estou pregando para um povo inteligentíssimo, aleluia. Glória a Deus, você toma posse? Claro que você é inteligente, você está com Jesus aqui, você é inteligente, não é? Agora olha só, irmãos, se Deus, ele fala que sem fé é impossível agradá-lo, e Ele não nos dá recursos para obtermos essa fé, Ele não seria injusto? Mas como Deus não é injusto, Ele fala assim, olha, sem fé é impossível me agradar, mas existe recursos para você ter fé. Quais são os recursos? A palavra de Deus. Sim ou não? Romanos 10, 17. E ele que diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Então, quanto mais eu me exponho à palavra, mais a minha fé cresce. Quanto mais, é por isso que nós temos que ter o nosso devocional, ler a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, estar na igreja, porque muitas vezes nós vemos aí na igreja e Deus tem uma palavra revelada, e ali nós vamos crescendo na nossa fé. Por isso que precisamos parar tudo em nossa vida, para estarmos na igreja, ouvindo a palavra de Jesus, amém? Segundo, a fé exige atitude. Primeiro, a fé exige o quê? Fala comigo, ouvidos. Segundo, a fé exige atitude. Mateus 8, 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus, eu irei
e o curarei. O centurião, irmãos, ele foi até Jesus e lhe rogava. Então, o centurião teve uma atitude? Ele ficou em casa, esperando, porque tem crente que fala assim, se Deus quiser que eu trabalhe, o emprego vai bater na minha porta. Ah, vai. Preguiçoso. A cura do criado do centurião não teria acontecido se ele não tivesse tomado uma atitude de ir até Jesus. Queridos, presta atenção, tem coisa, olha só, Deus amava o centurião? Sim. Deus queria curar o criado do centurião? Sim. Mas se ele não fosse lá, aconteceria? Não. Tem coisa, irmãos, que Deus, Ele te ama, Ele tem propósito, Ele quer te abençoar, mas depende mais de você do que de Deus. Porque Ele teria que tomar a atitude certa, Ele teria que tomar atitude para ir até Jesus, e essa atitude, nós podemos até colocar, essa atitude, irmãos, pode ser você orar, que tem gente que não ora mais, pode ser você profetizar, porque, irmãos, no começo do ano a gente profetizou, né? 2023 será o melhor ano da minha vida, aleluia. Como está abril? Você continua falando isso ou não? Muitas vezes nós nem oramos mais, nem profetizamos mais. E isso é atitude. Atitude muitas vezes de declarar, atitude de profetizar, atitude, sabe, irmãos, de tomar posse, de fazer os nossos alvos, de ir atrás daquilo que Deus tem para nós. É atitude. Tem coisa em nossa vida que não acontece porque não temos atitude. Fé exige uma ação, uma atitude. Tome a atitude de enfrentar seus problemas com fé em Jesus. Queridos, acorda de manhã, todo dia. Acorda de manhã e fala, esse é o dia que o Senhor me deu. Esse é o dia que o Senhor me deu. Eu vou me alegrar nele. Eu vou me regozijar nele. Eu vou vencer. O Senhor está comigo. Eu sou mais que vencedor. Eu tenho o DNA de vencedor. Eu sou filho de Deus. Eu sou mais do que vencedor. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós nem temos essa atitude de declarar quem nós somos. De tomar posse da nossa identidade, que nós vamos vencer, que vai dar certo. Muitas vezes nós estamos ali deprimidos, ficamos ali angustiados, ficamos ali, irmãos, com medo. Quando vira o medo, enfrenta o medo. Enfrenta, eu não sei o que você está passando. Tenha fé, Deus honra a fé honra a Deus. Deus vai te dar vitória, Deus é contigo. A fé é a vitória que vence o mundo. Olha para mim aqui, querido. A fé é a vitória que vence o mundo. Você quer vencer? Sem fé você não vence. Sem fé você desanima. Sem fé você para. Sem fé você fica deprimido. Sem fé, meu irmão, você não tem esperança. Sem fé você não tem perspectiva. Sem fé você está morto. Sem fé você não sonha. Sem fé você não tem alvo. Agora, sem fé você não profetiza. Sem fé você não vem para a igreja. Sem fé você não acontece. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que a vida dele está lascada, irmãos, mas ele não vem para a igreja, não tem atitude. Não tem atitude. A pessoa está destruída, mas ela não se curva, ela não vem para a igreja, não tem atitude. Ela quer que a vida dela mude dentro de casa, assistindo televisão, o Faustão, o Hulk. Como que vai mudar a sua vida? Tem que ter atitude. Sabe por que, irmãos, a nossa vida mudou? Porque um dia nós também tivemos a atitude de aceitar Jesus, de congregar, de estar na presença de Deus, de ser um adorador, de estar na presença de Deus. É a nossa fé, irmãos, que vence o mundo. O centurião podia dizer para o seu criado, é assim mesmo, essa doença é assim mesmo. A depressão é assim mesmo, todo mundo tem. A doença é assim mesmo, todo mundo fica doente. O desemprego é assim mesmo, tem 13 milhões de desempregados. Você é pobre, mas está tudo bem, tem milhões de pessoas desempregadas, pobres. Mas quando você não se conforma com um problema, é aí que se inicia um milagre. Sabe por que aconteceu um milagre na vida do criado do centurião? Porque o centurião não se conformou com aquela doença. Enquanto você se conformar com o teu problema, você vai viver com ele. Tudo que você tolera, você vive com problema. Quando você não tolera mais, quando você se indigna, aí começa o teu milagre. Bem-vindo ao seu milagre, amém? Hoje começa o teu milagre, porque Deus vai chacoalhar você hoje aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando Davi viu o gigante, lembra do gigante Golias? 3 metros de altura, chegava no acampamento de Israel,
tem algum homem aí para lutar comigo? E Israel com medo. Davi foi levar um queijinho lá para os irmãos, uma marmitinha. Quando ele passa lá no acampamento, ele vê aquele gigante lá, desafiando o exército do Deus vivo. Ele diz: quem é esse incircunciso, esse homem que não tem aliança com Deus? Quem é esse ímpio aí, que está desafiando o exército do Deus vivo? Sabe o que aconteceu com Davi, irmãos? Sabe por que Davi foi Davi? Porque Davi era indignado. Davi, irmãos, ele não aceitava a derrota. Davi, ele foi um grande homem, um grande líder, porque, irmãos, ele queria a vitória na vida dele. Você quer a vitória na sua vida? Você tem que querer a vitória. Irmãos, pastor, eu quero, mas tem gente que quer a vitória, mas quer o sofá. Quem você quer mais? A vitória ou o sofá? Porque muitas vezes quer a vitória, mas quer mais o sofá do que a vitória. Quer mais o comodismo do que a vitória. Você tem que querer mais a vitória do que qualquer outra coisa. Sua vitória se inicia quando você não aceita uma situação desfavorável. É aí que começa a mudança na sua vida. Quando você fala assim: eu nasci para vencer, eu vou vencer em nome de Jesus, eu vou ser curado em nome de Jesus, eu vou tomar posse da minha bênção em nome de Jesus, eu vou prosperar em nome de Jesus, eu vou casar em nome de Jesus, o meu casamento vai ser restaurado em nome de Jesus, eu vou amar a minha esposa em nome de Jesus, eu vou restaurar meu casamento em nome de Jesus. Aí começa o milagre. Queridos, eu contei aqui, todos já sabem, tem alguns visitantes que não sabem, então vou contar para os visitantes. Eu tive um problema na minha voz. O médico disse: eu vou te operar, um dos melhores do Brasil. Vou te operar, mas não garanto que você fique bom. Eu começava a pregar, irmãos, dava 10 minutos e já ficava rouco. O médico, o melhor do Brasil, dizendo: eu te opero, mas não sei se você fica bom. Irmão, eu me revoltei. Eu disse: eu não vou passar para o médico, eu vou ser curado. Porque a fé é uma decisão. A fé é quando você toma atitude dentro de você. É quando você estabelece, irmãos, o que Deus vai fazer na sua vida. Porque tem coisa que nós esperamos, e você tem que tomar cuidado, irmãos, de crenças erradas. Porque tem crença que você acha que Deus vai fazer por você, você não fazendo nada. Imagina se aquele centurião falou assim: não, se Deus tiver um propósito, Jesus vai passar na minha casa, vai bater a porta e vai curar o meu criado. Se ele pensasse isso, era uma crença errada. Tem muita gente que não recebe bênçãos, porque ele tem uma crença errada. A pessoa, eu vi uma vez um pastor falando assim: não, pastor, eu fiz uma dívida, mas Deus vai pagar a minha dívida. Irmãos, parece espiritual. Sim ou não? Mas é uma crença errada. Porque se ele pensa assim, ele vai ser irresponsável financeiramente, ele vai gastar tudo que ele tem, ele vai torrar o cartão de crédito, torrar o cheque especial, porque Deus vai pagar. Então, eu não tenho que ter responsabilidade. O que você acha? Deus vai pagar a dívida dele? Você viu como uma crença pode derrotar você? Uma crença errada? A tua fé tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Tem que ser de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então toma cuidado. Muitas vezes você crê, aí tem pessoa que fala assim, vamos colocar uma crença de casamento, está até falando isso, uma crença de casamento. A mulher vira e mexe, briga com o marido e fala assim: eu vou embora. Ou então a mulher fala para o marido assim: é melhor você ir embora. Se for assim, vai embora. Se for assim, vai embora. Aí ela falou tanto para o homem ir embora, o que o homem fez? Foi embora. Aí o que ela faz? Culto do milagre na sexta-feira, 7 semanas na sexta-feira. Para o marido voltar. Porque ela mandou tantas vezes o marido embora. E sabe o que o marido falou para mim uma vez? Ele falou assim: pastor, ela me mandava tanto embora, que eu disse: então tá bom, é isso que você quer? Estou indo embora. E não voltou mais. E a mulher está crente agora. Pedindo para Deus mudar o coração do homem para ele voltar. Mas você viu que muitas vezes uma crença traz problema, uma crença errada traz problema? Então, querido, presta atenção. Tome cuidado com crenças que são erradas. Pastor, como que eu sei que a crença é certa? Quando a crença está de acordo com a palavra de Deus. Está de acordo com a vontade de Deus. Sua vitória só se inicia quando você não aceita uma situação desfavorável.
Sua vida só irá mudar quando você se revoltar com a situação, dizer: eu vou atrás do meu milagre, chega, eu vou vencer na vida, Deus vai me prosperar, Deus vai me abençoar, Deus está comigo, e a vitória é minha. É atitude, é atitude. Qual que é o problema da passividade? É o grande problema. A passividade é um grande problema para muitos cristãos, porque ele fala assim: Deus me ama, Deus está comigo e Deus vai me abençoar. Mas ele não faz nada. Ele não tem atitude. Ele não tem alvo, ele não sabe onde ele quer chegar, ele não tem planejamento, ele não tem objetivo. E aí ele fica na passividade. Tem gente ganhando um salário que não dá para ele viver, mas a pessoa fica conformada. Porque enquanto ela não se revoltar, ela vai continuar ganhando esse salário. Enquanto ele fala assim: Deus tem algo mais para mim, Deus tem algo maior para mim, aí começa a mudança. Quem sabe tem pessoas aqui que poderia ser um empreendedor, um empresário, mas não sai do lugar porque falta atitude. Nós temos aqui o nosso irmão Sidney, ele fez irmãos, ele tem uma pipoca gourmet. Até o João me deu aqui, ó. O João pegou lá, que falou que só tinha essa. Irmão, pipoca gourmet. Acabou, isso aqui é a última, dá licença. Diz que o pastor Adriano falou para ele assim: vai, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Irmãos, ele falou para mim, ele estava de manhã no culto das 8, ele falou: pastor, Deus tem me abençoado maravilhosamente bem. E tem na cantina aqui, acho que agora acabou, a branca acabou, pelo menos a branca acabou. Essa aqui é a melhor, a Leitinho, tem a outra também. Não, neném, é minha. Mas teve que ter atitude, não é? De uma sacolinha ali, de um pacotinho, não é? Uma ideia. Irmãos, e quem come, fica viciado. Tem um culto aqui, fala assim: rapaz, eu tenho que correr para pegar a pipoca. Porque a bichinha é gostosa. Mas por que, irmãos? Atitude. E ele diz: pastor, eu vou fechar 2 grandes negócios, eu vou dar o testemunho aqui ainda, em nome de Jesus. Eu falei: é isso mesmo, aplica a fé. Jesus gosta de pessoas com atitude, irmãos. Olha só, Jesus disse, quando o centurião chegou até Jesus, na hora: eu irei curá-lo. Porque Jesus gosta de pessoas com atitude. O centurião teve atitude. Seu milagre vai acontecer se você tiver atitude. Seja uma pessoa de atitude, termine seus estudos. Por que você não terminou seus estudos ainda? Por que não terminou a faculdade ainda? Por que não fez a OAB ainda? Por que você está esperando? Quem é jovem aqui, irmãos? Os jovens. A minha sogra. Minha sogra, depois de quase 50 anos, né, foi fazer 49 anos, foi estudar. É uma estilista lá modelista, né, uma modelista que não fica desempregada, agora ele aposentou, mas com 50 anos foi estudar. Tem uma profissão, nunca ficou desempregada, com um salário maravilhoso. Termine seus estudos, faça cursos, seja trabalhador, se esforce, Deus vai te honrar. Se esforce para orar, para ler a Bíblia, leia livros, seja proativo, faça exercícios físicos, tenha atitude, porque em janeiro, irmãos, a gente começou: eu vou emagrecer, aleluia, eu vou ler a Bíblia, aleluia. Janeiro, irmão, janeiro é o mês dos votos. Como está abril? Muitos cristãos pensam que Deus vai abençoá-los de qualquer jeito. Qual que é a crença errada? Deus vai me abençoar. Irmãos, isso aqui, sabe o que eu aprendi? Ingenuidade é orgulho. Ingênuo. Aí você chega para o cara e fala assim: ó, não faz negócio lá que vai dar ruim. Ele fala assim: eu sou o cara. O que acontece? Dá ruim. É um ingênuo. O ingênuo, ele pensa que ele não precisa fazer nada e vai acontecer as coisas boas para ele. Ele não precisa exercer nada. Irmãos, tem hora que nós temos uma visão romântica do cristianismo. Eu não preciso fazer nada e Deus vai me abençoar. Porque não, Deus me ama, eu sou a última bolacha do pacote. Deus tem um negócio assim comigo. Né? Aí não acontece, ele fica frustrado.
Porque Deus falou assim, não, eu te amo, mas tem princípio. Você tem que ter atitude. Você tem que fazer a tua parte. Faz a tua parte e eu faço a minha. Deus está dizendo para você hoje, sua atitude de fé irá fazer a diferença em sua vida. Glória a Deus. Terceiro, a fé exige revelação. Então olha só, a fé exige o quê? Ouvidos. A fé exige atitude. Mas a fé, irmãos, ela exige uma outra coisa, revelação. Porque você não pode acreditar em quem você não conhece. A fé, irmãos, presta atenção, a fé você só acredita quando você conhece. Se você não conhece, você não tem como entregar. Você entrega o teu filho para alguém que você não conhece? De jeito e maneira. Ó, toma conta aqui dele aqui, é meu nenezinho, eu vou ali e já volto. Você vai fazer isso com uma pessoa que você não conhece? Mas quando você conhece, você deixa? Você sabe o caráter daquela pessoa, você deixa? Claro. Irmãos, a fé é a mesma coisa. Você precisa conhecer quem é Jesus. Olha só o que diz Mateus 8,7. Respondeu-lhe Jesus, eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Irmãos, olha só, esse centurião, ele era diferenciado. Por que ele era diferenciado? Porque, irmãos, ele tinha revelação, porque a fé exige revelação. Ele disse assim, olha, se eu sou um homem de autoridade, e os meus soldados me obedecem, eu digo a este vai, ele vai, este vem, ele vem. Jesus também, ele tem autoridade no mundo espiritual. Ele entendeu, irmãos, que no mundo espiritual, Jesus tinha autoridade também. Ele disse, Jesus, manda uma palavra, porque eu sei que o Senhor tem autoridade, vai ter anjo te obedecendo. O mundo espiritual vai te obedecer. Glória a Deus. Por que ele era diferenciado? Porque ele entendia o mundo espiritual. Eu tenho soldados ao meu comando e tudo que falo, eles fazem. Manda somente uma palavra e meu servo será curado. Sem revelação, nossa fé fica travada. Sem a revelação, irmãos, é o que destrava o mundo espiritual. Olha para mim aqui. Para você receber qualquer coisa aqui na terra, você tem que ser gerada no céu. Você gera lá. Por isso que é importante você profetizar, é importante você orar. Jesus diz assim, ó, até agora vocês não têm nada, porque vocês não pedem. Pedi e recebereis. Muitas vezes, irmãos, nós nem oramos. Nós nem jejuamos, nós nem falamos com Deus, nós nem pedimos para Deus os nossos sonhos, porque muitas vezes nós não entendemos o mundo espiritual. Olha que interessante, a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que... Irmãos, os sinais seguirão aqueles que creem em Jesus? Só em Jesus? Não. Tem gente que acredita em Jesus, mas não crê em sinais. Você tem que crer em Jesus e tem que crer nos sinais. Tem gente que só aceita Jesus, irmãos, e você acha que só vai ter salvação. Mas tem gente que não acredita que tem cura. Tem gente que não acredita que Deus prospera. Tem gente que não acredita porque os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Creem em Jesus e creem nos sinais. Você tem que crer nos sinais também. Irmãos, eu contei aqui, já contei algumas vezes. Conheci um pastor chamado Silas Kaufmann. Ele orava para as pessoas emagrecerem. E as pessoas emagreciam. A Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. E eu vi gente emagrecendo, irmãos. Eu tinha uma Bíblia desse tamanho assim, ó. A irmã emagreceu tanto que eu coloco a Bíblia na calça. Pastor, Deus faz isso? Tudo é possível aquele que crê. E aí, nós tínhamos uma pastora da igreja, ela orou, a mulher tinha um seio Fafá de Belém. Hoje as mulheres querem colocar seio, né? Ela tinha um seio grande, queria diminuir. O pastor estava ali orando por ela, orou. Irmãos, o seio dela diminuiu. Eu vi, não o seio dela. O sutiã dela caiu. Teve que amarrar o sutiã dela. Sabe por quê, queridos? Não tem limites para Deus. Não tem como colocar o poder de Deus numa caixa de fósforo. Teve um tempo atrás que Deus estava dando dente de ouro. Pessoas estavam recebendo dente de ouro. E era uma coisa impressionante. Dente de ouro. E eu disse assim, não pode ser. Novo convertido, né? Um dia eu estava numa vigília
a mulher do meu lado recebeu 12 dentes de ouro e 2 de prata. A minha dentista era evangélica e disse, eu examinei, é perfeito a obturação de ouro. Irmãos, muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. Nós achamos que Deus pode fazer até, mas é nós que limitamos. Mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que? Washington, tudo no grego quer dizer o quê? E no Piauí? Tudo também. Curas e milagres são para aqueles que entenderam ou tiveram uma revelação de quem é Jesus. Olha que diz Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu tempo. Quem escreveu esse salmo? Davi. Por que ele escreveu esse salmo? Fala comigo assim, revelação. Quando você tem revelação, você pede. Quando você tem revelação, você anseia. Quando você tem revelação, irmãos, você é apaixonado. Quando você tem revelação, você vive a palavra. Eu estava lá em Jandira, pastor ontem bateu o recorde, né? Fez 3 reuniões, né? Manhã, tarde e noite. Fomos lá para Jandira, o seu Edivaldo, ele falou, pastor, nunca mais eu quero voltar para o mundo, nunca mais. Eu bebia, eu era uma pessoa que passava a noite nos bares. Eu nunca mais vou voltar para o mundo. Eu disse, glória a Deus, você se converteu, seu Edivaldo. Você tem revelação de quem é Jesus. Foi igual Pedro, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Olha para mim aqui, irmãos, a tua fé vai muito mais do que milagre. A fé na pessoa de Jesus, quem Ele é, a salvação que Ele pode te dar, o perdão dos pecados. Ele é aquele que morreu no teu lugar, e Ele foi sepultado, mas a Bíblia diz que o túmulo não pôde segurar. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está aqui nessa noite, para te abençoar, para te fortalecer. A palavra de Deus diz que Ele vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. É esse nível de fé, que eu não volto mais para trás, que eu não quero mais retroceder, o mundo não tem nada para mim. É essa fé, irmãos, que me faz viver de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos, quem eu sou para vocês? Quem dizem que eu sou? Senhor, estão falando que o Senhor é Elias, Jeremias, ou algum dos profetas. E vocês, quem diz que eu sou? Quem é Jesus para você? Qual a razão da sua fé? Hoje nós estamos vendo, irmãos, muitas pessoas parando, desanimando, aceitam a Jesus, e é que nem aquela passagem que Jesus conta lá da semente, entre pedras, era superficial, não tinha profundidade, não tinha raiz. Olha só, vendo as perseguições, angústias, os problemas, ele então desanima, volta para trás. Querido, presta atenção, você tem que ser terra boa, que produz 30, 60, a 100 por um. Para o mundo, você não volta nunca mais. Teu lugar não é o inferno. Você nasceu para morar no céu. Você nasceu para sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Você nasceu para reinar. Você nasceu para dar certo. Você nasceu, irmão, para vencer. Glória a Deus. Teu casamento é propósito de Deus. A sua vida é propósito de Deus. Deus está com você. Você tem que crer nisso. Ele vai te dar vitória. Ele te chamou para algo grande. Tome posse disso. Qual é a razão da sua fé? Vamos falar algumas. Tenho fé em Jesus, porque entendo que Ele é o Filho de Deus. Tenho fé em Jesus, porque entendo que Ele é o príncipe da paz. Só Ele pode dar paz verdadeira. Tenho fé em Jesus, porque entendo que Ele é a ressurreição e a vida, e que Ele é a própria vida eterna. Irmãos, domingo passado eu não preguei aqui, preguei no culto das 8 da manhã, depois tivemos que, eu e a pastora, sair para Campinas. O nosso irmão Robson, lá de Campinas, ele faleceu, e nós fomos fazer o velório dele. E o Robson, ele é de Campinas, mas todo domingo, irmãos, estava congregando aqui conosco. Até falei, ele não queria congregar na nossa igreja de Campinas, e aí eu falei assim, Robson, é muito longe, tem algumas igrejas que você pode ir aí. Até comecei a falar algumas igrejas, ó, tem algum pastor que é amigo teu também, comecei a falar alguns pastores que são amigos dele. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, pastor,
eu vou congregar na Ágape São Osasco. Não tem igreja igual a Ágape. Ele vinha de Campinas aqui todo domingo, irmãos. Todo domingo. E disse, não tem igreja igual a Ágape. Nós queremos congregar. E ele vinha todo domingo com a sua família aqui na igreja. Lá de Campinas, irmão, dirigia quase 1h30 para vir, 1h30 para voltar. Congregava aqui conosco. Morreu agapeano. No velório, eu pude citar esse versículo. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós temos esperança. Glória a Deus. Tenho fé em Jesus porque entendo que Ele é o libertador da minha alma. Tenho fé em Jesus porque entendo que Ele é o único que perdoa todos os meus pecados. Eu tenho fé em Jesus porque entendo que Ele é aquele que me cura, que levou sobre si todas as minhas enfermidades e que pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Eu tenho fé em Jesus porque entendo que Ele morreu no meu lugar. Ele não tinha nenhum pecado, mas Ele se fez pecado por mim. Tenho fé em Jesus porque entendo que Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele vive pelos séculos dos séculos. Amém. A fé exige revelação. O centurião acreditava tanto em Jesus, que ele disse, não sou digno que entres na minha casa. Não sou digno. Em outras palavras, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é santo. O centurião disse, manda uma palavra, e o meu criado será curado. O centurião entendia sobre um assunto super importante. Qual que é? Autoridade espiritual. Ele entendia a autoridade espiritual. Nós temos que entender, irmãos, a autoridade espiritual. Você está vivendo no mundo físico, mas existe um mundo espiritual se movendo aqui, glória a Deus. E é na oração que nós tomamos posse do mundo espiritual. É quando nós profetizamos que nós entramos no mundo espiritual. É o mundo espiritual, irmãos, que governa essa terra. Olha só o que aconteceu, irmãos. Um tempo atrás eu vi um pastor, lá do Rio de Janeiro, ele entrava nos presídios e as pessoas caíam endemoniadas. E aí as pessoas caíam endemoniadas e ele falava assim, anjo, traz esse demônio aqui. A pessoa de olho fechado, irmão, vinha rastejando até onde ele estava. Anjo, coloca ele de pé. E a pessoa ficava, eu disse, interessante. Se ele pode, eu também. Se Ele pode, eu também. Irmãos, o nome de Jesus faz parte da nossa vida. Ele é o nosso Salvador. Em meu nome farão sinais, né? Milagres. Irmãos, aí eu manifestou o demônio. Falei, vamos ver agora. Anjo! Traz o demônio aqui agora. Irmão, uma pessoa de olho fechado vindo na minha frente. Anjo! Coloca ele de pé agora, coloca a espada, coloca ele de pé. Falei, funciona, aleluia. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes, irmãos, a pessoa tem uma revelação que eu não tenho, mas eu posso aprender. Sim ou não? Nós aprendemos uns com os outros. Embora isso aqui não é uma doutrina, né? A gente tem autoridade, mas eu falei assim, se funciona com ele, funciona comigo. Se Deus está fazendo na vida dele, vai fazer comigo, porque o nome de Jesus é o mesmo. Glória a Deus por isso. Isso é você entender o mundo espiritual. Ele entendia que Jesus tinha domínio sobre o mundo espiritual. Já reparou que tem crente que fica doente e não ora? Irmão, o cara está doente, mas não ora. Posso falar uma coisa para você, bem no teu ouvido? Para você não esquecer? Você é crente. Não esqueça que você é crente. O crente ora, irmão. Ele crê. O crente, irmãos, o que o crente faz? Crê. Ele ora. A Bíblia diz que teve um rei, que ele ficou doente, e ele não confiou em Deus, mas confiou nos médicos, e ele morreu. Pastor, Deus não usa médico? Usa. Médico é de Deus? É de Deus. Mas irmão, você é crente, dá uma oradinha primeiro, busca Deus primeiro, consulta Deus primeiro, vai no altar primeiro, faz o propósito, jejua, ora. Nós esquecemos, irmãos, que nós somos crentes. E aí é melhor nós orarmos, acreditarmos no médico.
Nós muitas vezes não acreditamos que Deus pode nos curar, e é por isso, irmãos, que nós não temos tantas curas hoje no nosso meio, porque as pessoas querem mais o médico que Jesus. Mas é a revelação. Tem crente que não tem problema, irmão, dificuldade e não ora. Qual é a vez que você jejuou por esse problema teu aí? Levantou um propósito de madrugada? Qual é a vez que você fez alguma coisa para mudar uma situação? Por que alguns crentes não oram? Porque eles não entendem sobre o mundo espiritual. A nossa briga não é contra carne e sangue. Tem um mundo espiritual aí. Tem demônio aí. Lembra que Jesus passou a tentação no deserto? Olha a tentação, irmãos. Jesus estava com fome, jejuando, orando. O diabo apareceu. Ah, Jesus está com fome? Transforma a pedra em pães. Pegou Jesus, levou para um lugar, e falou assim, se joga daí, porque a Bíblia diz, olha o diabo usando a Bíblia diz, aos seus anjos dar a ordem a teu respeito, para não tropeçar nenhuma pedra. Você não é Jesus, não é filho de Deus? Se joga daí. Aí no último nível, levou num lugar alto, mostrou todos os reinos do mundo, e falou assim, você quer? Eu te dou, porque a mim foi entregue. Dá uma prostrada aí, e eu te dou tudo. Não precisa ir para a cruz, não. Eu te dou. Irmãos, mundo espiritual. Você pensa que você está no mundo só físico? Tem um mundo espiritual. O diabo querendo te enganar, querendo passar a perna, roubar a tua fé. Você tem que ter discernimento do mundo espiritual. Se você é espiritual, nós vamos herdar o céu que é espiritual. Deus é espírito. Um dos maiores impedimentos da fé é não entender sobre a autoridade espiritual. Esse centurião, irmãos, ele nem crente era. Ele falou assim, o senhor tem autoridade, dá uma palavra, e vai acontecer. Uau! Toda a autoridade já foi dada a Jesus. Ele tem toda a autoridade. Olha só, Mateus 28, 18. E aproximando-se de Jesus, falou-lhes, dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Se foi dada toda a autoridade a Jesus, sobrou alguma coisa para alguém? Toda a autoridade pertence a Ele. Tem gente que tem medo do diabo, irmão. Medo de macumba. Uma que, se macumba fosse boa, não chamava macumba, chamava boa cumba. É velha essa aí, né? É velha. Boa cumba. Pastor, eu tenho medo. Irmão, é o diabo que tem que ter medo de você. Você é filho de Deus, você tem autoridade no nome de Jesus. Glória a Deus. Você não tem que passar, você não vai ficar chutando macumba, você não vai fazendo isso aí. Irmão, passou, está amarrado em nome de Jesus, anulado em nome de... Você tem autoridade. A Bíblia diz que Jesus estava lá no barco, irmãos, e estava uma tempestade, acordaram Jesus. Jesus falou assim, por que sois tímidos? Eram os discípulos que tinham que repreender o vento, repreender o mar. Jesus falou para o vento, para, mar, aquieta-te, e houve bonança. E fala, quem é este que até o mar e o vento obedece? Querido, Jesus tem autoridade, e você também é servo dele, você é filho, você tem autoridade também. Levanta a sua voz. Tem gente que tem medo de fazer a obra de Deus, porque diz que tem retaliação. Já viu isso? Tem retaliação, fazer a obra de Deus, ser líder de célula. Eu não vou abrir minha casa não, porque vai ter retaliação. Irmão, que crente fraco, hein? Não se acha preparado. Esquece da graça. Ah, não estou preparado. Opa! Sabe que não está preparado? É quem não tem fé. Quem tem fé fala assim, Deus vai me capacitar, Deus vai me usar, eu não posso, mas Deus pode através da minha vida. Isso é fé, querido. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu faço, eu vou, Deus está comigo. Toma posse de quem você é. Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, fala comigo, nada vos fará dano algum. Irmão, quem tem mais poder, o diabo ou Deus? Presta atenção, vou só falar uma coisa para você entender. O diabo é um ser criado, Deus é incriado. O diabo é um ser criado. Você acha que ele tem poder igual a Deus? Deus é o Todo-Poderoso. E sabe o que ele está dizendo? Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará
dano algum. É claro que você não vai, se estiver em pecado, né, irmãos? Desviado aí, tiver legalidade, está na presença de Deus, você não precisa temer, não. Deus é aquele que te abençoa, te guarda. A revelação gera fé, não medo. Jesus se admirou da fé do centurião ao ponto de Jesus falar que nem em todo Israel ele achou tamanha fé. Jesus disse que a fé do centurião, olha só, irmãos, a fé do centurião era maior do que os 12 discípulos. Uau! A fé do centurião era maior do que João Batista, que foi morto decapitado. A fé do centurião era maior do que Marta e Maria, que eram irmãos de Lázaro, que Jesus ressuscitou. Isso mostra que a fé pode ser medida entre pequena e grande. Nem em todo Israel eu achei tamanha fé. O tamanho de sua revelação será o tamanho da sua fé. Sem contar que você pode ter revelação da salvação e não ter revelação que Jesus é o médico dos médicos para curar as doenças. Você pode ter revelação que Jesus cura, mas não ter revelação que ele prospera. Tem crente que não consegue nem dizimar, porque ele tem medo de faltar. É escassez. Não vou dizimar que vai faltar, porque, irmãos, ele não crê que é dando que se, ele não crê na palavra de Deus. Porque, irmãos, o que é fé? Fé é concordância. Quando eu concordo com a Bíblia, isso chama fé. O que é dúvida? Quando eu não concordo com a palavra de Deus, é dúvida. Quando eu concordo com a palavra de Deus, é fé. Precisamos tomar posse da revelação de tudo que Jesus é. Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo. Pastor Fabiano, da H2O, né? Eu estava quinta-feira na igreja do pastor Fabiano Gregório, que ele lançou um livro, a pastora também estava lá, os pastores da igreja. E aí o pastor Fabiano Fonseca falou assim, eu levei o pastor Adriano lá na nossa igreja. Fazia tempo que Deus não batizava com o Espírito Santo. O pastor Adriano foi lá e Deus batizou várias pessoas com o Espírito Santo. Eu disse, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? A fé exige revelação. O Adriano tem revelação que Deus batiza com o Espírito Santo. Deus vai batizar com o Espírito Santo. A revelação que você tem, irmãos, é a revelação que você vive. Qual o tamanho da sua fé? Sua fé é do tamanho da sua revelação. Como posso adquirir revelação para eu ter uma fé grande? Estando na igreja. Igreja é lugar de revelação, é lugar de aprendizado, é lugar de adoração. Vai ter, irmão, escola do reino aqui sábado. Eu sei que algumas pessoas trabalham, não vai poder vir, mas você que pode, vem, é de graça. Consolida a tua fé, cresça na fé. Como que eu posso adquirir mais revelação? Meditando na palavra de Deus, lendo bons livros evangélicos, orando a palavra. Irmãos, pega o versículo que fala que você precisa tomar posse. Por exemplo, eu estou com depressão, eu preciso sair da depressão, preciso vencer a tristeza. Irmão, vai declarando as palavras de alegria. Toma posse de alegria. E não só toma posse, irmãos. Começa a sorrir. Pastor, eu não consigo sorrir. Vou te dar um jeito para você sorrir aqui, facinho. Ó, você coloca a caneta assim, ó. Vai ficar assim, ó. Vai ficar sorrindo. E parece que fizeram um estudo, irmãos. Pessoas que fizeram isso ficaram mais alegres. Sorri mais. Ora no Espírito. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Ora em línguas. Ora em línguas. Irmão, muita gente não foi batizado com o Espírito Santo ainda. Você tem que vir para o encontro com Deus, hein? Vamos fazer um culto de batismo com o Espírito Santo aí. Para que Deus batizou você com o Espírito Santo? O que é oração em línguas? A Bíblia diz lá em Judas, fala assim, orando no Espírito Santo. Como que eu oro no Espírito Santo? Para edificar a minha fé santíssima. Como que eu oro no Espírito Santo? Orianda labra canta labra chude canta labra cai. Orianda labra. Eu estou orando em línguas. Irmãos, muitas vezes aqui na igreja nós oramos meia hora em línguas, 1 hora em línguas. Nós estamos orando em línguas, porque nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo ora por nós. E isso edifica a nossa fé santíssima. Isso edifica a nossa fé. Deus não batizou você com o Espírito Santo e fala, eu falo em línguas, aleluia. Quanto tempo você não ora em línguas? E 4, a fé exige revelação que nos traz salvação. Jesus ouvindo isso, olha, ele falou de salvação, admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente,
reclinar-se-ão à mesa. Presta atenção nesses três nomes. Fala comigo, Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino, que são os judeus, serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está dizendo assim, ó, o cara que é romano, acredita em mim. Os judeus não acreditam em mim. Veio para o que era os seus, e os seus os rejeitaram. Depois de Jesus elogiar a fé do centurião, Jesus fala de salvação. Ele diz que muitos viriam do Oriente e do Ocidente, e seriam salvos, se sentariam na mesa de Abraão, Isaque e Jacó. Note que todos eles já estão mortos, irmãos. Abraão já morreu, Isaque já morreu, Jacó já morreu, mas para Deus eles estão vivos lá no céu. O nosso irmão Robson está lá no céu. Jesus diz que nossa fé nos leva para a eternidade, para o céu. Queridos, não temos que ter fé só para receber bênçãos, mas para sermos salvos também. Aquilo que eu falei, irmãos, você tem que ter fé também para ser salvo. Saber quem é Jesus na sua vida. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. A fé exige revelação que nos traz salvação. Tenho notado muitas pessoas que vêm para a igreja para receber um milagre apenas, um emprego, uma restauração na família, cura de enfermidade, mas a motivação não pode ser só esta. Tem gente, irmãos, que ele vem para a igreja só para receber a vitória. A casa caiu, ele vem para a igreja. Hoje mesmo, a pessoa fala, vou lá, não veio. Vou lá, não veio. Porque se sua motivação só for bênção, quando você receber a bênção, você vai embora. Deu para entender? Dá uma olhada para o teu irmão e fala assim, tua motivação é só bênção? Fala para ele, é só bênção. Fala assim, se for só bênção, quando você receber, você vai embora. Agora fala assim, se a tua motivação for amar a Jesus, aqui é o teu lugar para sempre. Mais do que as bênçãos, é nos assentar na mesa com Abraão, com Isaque, com Jacó e com Jesus, claro, né? Ele é o top. Somos convidados pela fé a se assentar a esta mesa. Jesus disse que os filhos do reino, que são os judeus, ficarão de fora e serão lançados no inferno. Olha só Mateus 8:12. Mas os filhos do reino, que Jesus veio para eles, serão lançados nas trevas exteriores, porque eles não aceitaram, não acreditaram. E ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Lucas 10:17. Voltaram depois dos 70 com alegria. Os 70 discípulos, irmãos, eles voltaram, Jesus mandou eles com uma missão de entrar nas casas, fazer GV, abrir CE. E eles voltaram dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios nos obedecem, nos submetem. Já pensou, lembra que eu falei assim? Anjo, vai lá, traz ele aqui. E o anjo trazia, levanta ele, levantou. Pombagira, mão para trás. Tranca a rua, vai lá. Irmãos, ele nos obedece. Mas isso não quer dizer nada. Olha o versículo 20. Contudo, Jesus falou, contudo, não vos alegreis porque vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Quando você aceita Jesus, irmãos, de todo o teu coração, de verdade, você se converte, a Bíblia diz que Deus tem um livro chamado o livro da vida. Ele escreve o teu nome lá no livro da vida. E o teu nome vai estar lá, e quando você partir dessa vida, irmãos, você vai estar com Ele para sempre. Não é maravilhoso isso? E olha só o 21, naquela mesma hora, exultou, ele se alegrou, Jesus, no Espírito Santo, e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tem muita gente sábia, que conhece muito de sistema financeiro, né, muitas de política, de tantas coisas aí, mas irmãos, mas não é sábio para com Deus. Tem muita gente, você pode ter os dois, né? Você pode ser os dois. Sábio terreno, mas sábio também na vida espiritual. Mas tem muita gente que é só no terreno, mas não é sábio para com Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus,
Ele ocultou essas coisas aos sábios entendidos, mas a revelou aos pequeninos, que é você. Nós vamos fazer um ato profético aqui, irmãos, no 20, ó. Eu vou contar até 3, e nós vamos consolidar a sua fé. Ó, nem combinei, mas né, já está ligado no manto aí. Eu vou contar, você que tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida, quando contar 3, você vai levantar e vai dar um grito bem forte assim, glória a Deus, consolidando o seu nome no livro da vida, amém? Eu vou contar até 3. Porque, ó, contudo não vos alegreis porque submete os espíritos, alegrai-vos antes por estarem o vosso nome escrito no livro do céu. Nós vamos celebrar porque o nosso nome está lá no céu. Toma posse disso? Quando contar 3, você levanta e vamos gritar, o vizinho vai falar assim, teve algum gol lá. Gol de Jesus. Então vamos lá. 1, 2, 3. Aleluia! Glória a Deus. Rapaz, me arrepiou, hein? Arrepiou. Esse é o povo que vai morar no céu. Glória! Se alegre, porque tem um banquete de salvação para aqueles que têm revelação de quem é Jesus. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa do banquete. Moramos no Ocidente e Jesus já falou de nós, aleluia. E para terminar, a fé exige recompensas. Queridos, a fé é igual a um trabalho. Porque, irmãos, já viu que Deus sempre recompensou a fé? Seja conforme a tua fé. Seja conforme a tua fé. Porque a fé exige uma recompensa. Deus recompensa a fé. A fé é igual a um trabalho. Quem trabalha na fé será recompensado. Vale a pena você trabalhar na sua fé. Vale a pena. Irmãos, tem que ter fé para tudo. Deixa eu contar do casal que perdeu um filho. O casal que perdeu um filho. Nós estávamos no velório do Robson. E tinha um casal de pastores. O pastor Xavier e a sua esposa. Eles perderam um filho no Covid. O filho dele, 39 anos. E ele, irmão, ficou muito revoltado com Deus. Pastor, como que Deus vai levar meu filho? 39 anos. Amigos. Um homem de Deus. Andava com o pai. Trabalhavam juntos. E ele no velório, ele quis um dia lá ficar bravo com Deus. Porque Deus levou meu filho e ele chegou lá para brigar com Deus. E ele falou assim, Deus, o Senhor sempre leva o melhor. O Senhor está levando o melhor, meu filho é o melhor. O Senhor sempre leva coisa boa. Mas ficou uma ferida no coração deles. E um dia, irmãos, Deus usou a vida do pastor Cristiano, quando ele foi fazer um trabalho de libertação lá em Campinas, para eles perdoarem Deus, porque eles culpavam Deus, porque eles perderam o filho. E um dia, ele estava numa igreja lá em Vinhedo, uma igreja de Vinhedo, e uma pastora falou assim, tem pessoas que ficam presas na sua alma. Pessoas que ficam presas na alma. O que é isso, ficar preso na alma? E essa pastora, e ela acabou o culto, esse pastor Xavier e a sua esposa foram falar com essa pastora, o que é isso, ficar preso na alma? Pessoas que não entregaram para Deus. Deus deu o filho para vocês, mas vocês não entregaram para Deus. Vocês precisam agora, teu filho já morreu, mas vocês não entregaram ele para Deus. Ele continua vivo dentro do teu coração. E por isso que essa mágoa. Ele falou que eles choravam constantemente. Eles ficavam perturbados constantemente. Eles não podiam pensar, constantemente perturbados. Irmãos, e muitas vezes você vai ter que ter fé para entregar para Deus. Ele disse, você precisa entregar agora o teu filho para Deus. Porque Deus deu e Deus levou. Ele é Deus. E quando chegar o nosso dia, nós temos que ir também. Ele disse, é simples. Você vai agora fazer uma oração e entregar o teu filho para Deus. E essa dor vai embora. Irmãos, a pastora orou com eles e eles entregaram o filho para Deus, dizendo, Deus, o Senhor deu, obrigado por esses 39 anos, e o Senhor levou. Irmão, tem que ter fé para fazer isso. Viu que a fé é em todos os âmbitos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eles entregaram o filho.
E disse: pastor, a pastora estava comigo, foi como um bálsamo, eu não choro mais, tirou do meu coração a dor, nós estamos livres, voltamos a viver. Um dia nós sabemos que nós vamos nos encontrar, mas aquela dor foi embora, nós voltamos a viver. E nós falamos do nosso filho, agora nós não choramos mais, nós não temos a dor mais. Querido, você viu que para tudo você tem que ter fé para entregar para Deus. Quem sabe você tem culpado Deus de algumas coisas que aconteceram, mas hoje, querido, você precisa ter fé para perdoar. Deus é perfeito. Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus falou várias vezes isso: seja feita conforme a sua fé. Mateus 8,13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e te seja feito assim como creste. Irmãos, Deus recompensou o centurião. Ele recompensou segundo a fé do centurião. Vai e seja feito conforme tu creste. E naquela mesma hora, o seu criado, sabe por quê? A fé exige recompensa. Aí, irmãos, quando você tem fé, Deus fica te devendo. O Deus que fala para você não dever nada para ninguém, é aquele que diz para você também: eu não te devo nada. Se você crer, eu vou honrar a tua fé. Se você crer, eu vou te abençoar. Se você crer, tu verás a minha glória. Se você crer, eu vou te recompensar. Se você crer, eu vou fazer na tua vida. Se você crer, você vai ver a minha glória. Deus honra a fé. E a fé honra a Deus. Vou repetir isso. Deus honra a fé. E a fé honra a Deus. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia, tem que crer que Ele existe, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Sabe o que é galardoador? Recompensador, recompensa. Ele tem recompensa. Ele tem recompensa. Fala comigo assim: Deus tem recompensa para aquele que crê. Marcos 9:23, ao que Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. A fé faz as suas exigências. A fé exige ouvidos, a fé exige atitudes, a fé exige revelação, a fé exige revelação que produz salvação, a fé exige recompensas. João 11:40, respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.